Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o novo documentário da Netflix chamado Tony Parker Entre os Maiores. Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Tony Parker Entre os Maiores, novo documentário da Netflix. E, para quem não conhece, Tony Parker foi um jogador de basquete francês que atuou na NBA durante 18 anos. E especificamente esse documentário, né, eu trouxe, além de ser, porque é um lançamento da Netflix, além disso, pelo fato de que eu tenho um vínculo muito emocional com o basquete. E o Tony Parker especificamente é um jogador que eu gosto muito, então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre e também trazer um pouquinho desse meu lado mais pessoal, beleza? Sendo assim, se você gosta de vídeos sobre literatura, HQ, mangá, cinema, anime e afins, sobre todo esse universo de histórias, né, que a gente curte tanto, se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque além de me incentivar a continuar trazendo vídeos sobre essas temáticas, também faz com que o canal cresça. Com a ajuda de vocês, o canal vai se tornando cada vez maior aos pouquinhos, mas a gente vai chegando cada vez lá, beleza? Vamos então falar sobre o documentário. Aqui, como o próprio nome diz, a gente vai falar sobre o Tony Parker. Como eu falei, ele foi um jogador de basquete, né? Muito importante. E assim, ele não foi qualquer jogador de basquete. Primeiro, ele é um jogador internacional, né? No caso, quando você para para olhar pela perspectiva norte-americana da NBA. No caso, ele era francês, é francês. E não somente isso, ele é considerado o maior jogador de basquete francês da história. E não à toa, já que o Tony ganhou 4 campeonatos na NBA, algo muito raro, né? Tem alguns jogadores que conseguem ganhar um, dois. Difícil você ganhar tantos campeonatos assim. Claro que tiver jogadores que ganharam mais do que ele, mas 4 é um número muito expressivo. E principalmente pelo fato de que ele foi um dos primeiros, né, jogadores estrangeiros, né, ganhar pelo menos com a relevância que ele teve, né, que ele era um armador titular com apenas 21 anos. Mas ele também foi o primeiro francês, né, a ganhar esse título. O que mostra como ele conseguiu, digamos assim, limpar terreno, não só para os próximos jogadores franceses que vieram a entrar na NBA, mas como jogadores europeus no geral e também no resto do mundo. Mas vamos por partes. O documentário aqui ele funciona bastante tanto para quem é fã já do Tony Parker, como é o meu caso, para quem é fã de basquete, de NBA, mas também para quem não conhece o atleta em si, para quem às vezes está começando a acompanhar basquete agora, ou para quem é só fã de esportes no geral. Enfim, acaba sendo um documentário que consegue ser didático nesse sentido. Para quem já conhece a história aqui, é muito legal rever tudo isso, porque você passa desde os primeiros campeonatos, vai passando por outras fases da vida dele, a relação dele com os companheiros de equipe, com o técnico, que é muito interessante. E para quem não conhece, é importante por saber toda a importância histórica, já que vai mostrar desde o início lá da carreira dele, quando ele tinha 14 anos, 10 anos, jogando nas divisões de base na França, como que os pais dele ajudaram ele a formar uma mentalidade muito forte, né? O seu psicológico dele sempre foi um ponto de destaque no seu jogo e como ele levou isso de forma posterior para a NBA. Como eu falei, a questão aqui da amizade dele com os atletas, com os companheiros e com o técnico é muito interessante porque o Tony Parker junto do Manu Ginobili e do Tim Duncan formaram um dos maiores trios da história da NBA. Um trio que foi extremamente vencedor, um trio que contou com estrelas, né? E um trio muito atípico, porque a personalidade de cada um deles se complementava. O Tim Duncan era um cara muito mais gélido, apesar de ser um gênio do basquete, mas muito mais frio. O Tony era um cara psicologicamente muito estável, né? Aquele cara que sempre mantinha o controle, mas ao mesmo tempo ele já tinha um pouco mais de, digamos assim, paixão, no sentido de demonstrar essa paixão, né? Não que o Tim Duncan não tivesse paixão, mas ele demonstrava mais o Tony Parker, enquanto o Manu Ginóbili era aquele cara que era mais uma besta enjaulada, digamos assim, como a gente brinca, né? A questão Cristiano Ronaldo, ele é aquele cara que realmente não dá para conter. Ele era aquele gênio no basquete que você precisa da liberdade para ele poder extrapolar toda a genialidade dele, até que faz conversa bastante com o estilo sul-americano do esporte. Então, esse mix de personalidades e como isso foi construído o relacionamento deles é muito interessante, tudo conduzido pelo Popovich, que, pelo menos na minha opinião, é o maior técnico da história da NBA, é um cara genial.
Então você ter contato com isso, seja de uma forma nostálgica, como foi a minha, ou seja, para quem tem contato pela primeira vez e conhecer a história, é muito, muito, muito bom. Muito, muito legal mesmo. E acaba agregando bastante, sabe? Porque a NBA, no geral, ela sempre foi um pouco fechada para os estrangeiros. Vários atletas foram responsáveis por abrir esse espaço e o Tony Parker com certeza foi um deles. E principalmente na posição que ele jogava, era uma posição mais fechada ainda. Ser armador na NBA normalmente é a posição que demanda mais tempo de adaptação, seja para norte-americanos, seja para jogadores de outras partes do mundo, porque o estilo de jogo de basquete lá é um estilo de jogo muito rápido, o estilo de jogo da NBA é muito diferente do estilo de jogo europeu e também do estilo de jogo brasileiro de qualquer outra parte do mundo. Então, o armador, como é o cara responsável por levar a bola, por normalmente construir as jogadas, apesar de hoje em dia essa tipificação, né, de armador, pivô, ala, já está bem mais desconstruída. Tem jogadores que são capazes de fazer várias funções, né? Só ver o LeBron James que joga literalmente em todas as funções. Mas quando a gente para pensar em posições puramente, principalmente em 2001, quando o basquete era outro, o Tony Parker era um cara que foi responsável por abrir a porta para que armadores europeus ou armadores de outros países pudessem chegar na NBA. A NBA ainda não está totalmente aberta, por assim dizer. Ela obviamente recebe muito mais do que recebia antes, mas ainda tem um pé atrás. É só a gente ver o caso mais recente, né, que foi o caso do Luka Doncic. Para quem acompanha basquete de forma constante, né, sabe que o Luka é possivelmente um dos maiores talentos desse esporte. Não digo só de agora, digo assim, de toda a história. O que esse menino faz é algo surreal. E todo mundo já sabia disso na época que ele tentou entrar na NBA, né, na época que ele entrou. Mas ele não foi escolhido de forma tão alta no draft da NBA, exatamente por ele ter sido por ele ser europeu e principalmente por ele ser um armador europeu. Então, ainda hoje, em 2020, há um certo pé atrás. Porém, vira e mexe, os armadores chegam lá, os jogadores europeus, jogadores sul-americanos, jogadores até mesmo de outras regiões, mas eu digo sul-americanos e europeus que são muito comuns, né, em chegar na NBA, mostram o quanto eles são capazes, o quanto eles são bons. E tudo isso é graças a caras como Tony Parker, Manu Ginobili, Boris Diaw, né, que é um outro francês que chegou a jogar na NBA. Enfim, tudo graças ao Sabonis, enfim, tanta gente boa que a gente pode citar que abriu portas. Então, acompanhar essa história também faz parte de acompanhar uma mudança cultural da liga, uma mudança de maior perspectiva e principalmente uma mudança de globalização do basquete. Não só do basquete, na verdade, né? Especificamente da liga da NBA. Porque o basquete é um esporte global, mas a NBA se tornou global, principalmente na última década. Eu lembro que quando eu comecei a assistir a NBA, em 2005, passava 2 jogos por semana, e olhe lá, quando não passava um, quando não tinha algum problema de programação, algo do tipo. Hoje em dia, praticamente tem jogos da NBA todos os dias da semana na TV. Então, é algo gratificante ter acompanhado a história desse jogo, a história de mudança da liga, né? A história desses caras da NBA. Porque quando eu comecei a assistir o Tony Parker, o San Antonio Spurs estavam no auge, e poder olhar tudo isso em retrospectiva e saber que eu acompanhei é muito gostoso, mas ao mesmo tempo, para quem, novamente, não tem tanto contato com a NBA em si, gosta do esporte no geral, ou que está começando a gostar da NBA porque a NBA vem crescendo muito e conquistando cada vez mais fãs, é muito interessante ter esse contexto histórico, ver como a liga era diferente, ver quais foram os nomes importantes. E Tony Parker é tão gigante nesse quesito, né, de tudo que ele conquistou na liga, de todo o cenário dele dentro da NBA e do basquete no geral, que é muito legal ver outros atletas falando, né, sobre a carreira dele, falando sobre tudo que ele conquistou. A gente tem aqui pessoas como, por exemplo, o Michael Jordan dando depoimentos, e é só o Michael Jordan, né, o maior jogador da história. A gente vai ter depoimentos de jogadores de companheiros de time, né, como eu falei do técnico Popovich, do Manu Ginobili, do Tim Duncan. É muito legal ver o Tim Duncan falando, né, como no início ele achava que ele era só um cara baixinho, magrelo, né, que chegou lá, então ele não botava muita fé, né, do que o Tony Parker poderia ser. E depois se mostrou ser um dos maiores companheiros do Tim Duncan. O Ginobili também falando dele. Mas principalmente uma coisa que acabou me mexendo bastante comigo foi ver o Kobe Bryant falando, porque né, a gente perdeu o Kobe Bryant no ano passado, quando ele morreu. E o Kobe Bryant é um cara que talvez tenha sido uma das pessoas mais apaixonadas pelo basquete que eu já vi. Então ver ele falar com tanto respeito, tanto carinho, tanta admiração por outro atleta, dá aquela chancelada, sabe? Você pensa, nossa, se o Kobe Bryant tá falando assim, é porque esse cara realmente merece.
além de outras personalidades importantes do esporte no geral. A gente tem depoimentos, por exemplo, do Thierry Henry, do Zinedine Zidane, do Mbappé, mostrando até como ele transitou, né, a história do Tony Parker, a importância dele transitou entre gerações e formou toda uma perspectiva, né, do esporte europeu fora do esporte francês, fora do território da França, e como até hoje isso repercute. Afinal, no último draft, por exemplo, da NBA em 2020 agora, a gente teve o Thelma Ledon entrando, um cara que jogou num clube, né, que é presidido pelo Tony Parker na França hoje em dia. E a gente vai ter cada vez mais franceses, europeus, sul-americanos e pessoas de várias partes do mundo adentrando na liga e fazendo sucesso graças a essa galera que construiu e pavimentou toda a estrada para que isso fosse possível hoje. Enfim, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Vale a pena dar uma olhada nesse documentário. Não é, por exemplo, um The Last Dance, né? Para quem acompanhou The Last Dance no início do ano passado, sabe o quanto aquilo é um documentário incrível, um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida, não só para falar de basquete, mas no geral. Mas ainda assim um documentário extremamente competente, seja pelo lado mais emocional e apaixonante, né, para quem gosta de basquete, quem gosta da NBA especificamente, ou para quem gosta de esporte no geral, ou histórias de superação, histórias de pessoas que venceram, esse tipo de coisa, também vale a pena dar uma conferida, beleza? Enfim, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque isso me ajuda demais e faz o Resenha de muito crescer na plataforma. Além disso, na descrição tem os links para o meu Instagram, para o meu Telegram, onde a gente sempre troca ideia. Me siga lá para a gente conversar. E também tem os links para os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso eu escrevi Sunama Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon. E também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Ambos estão disponíveis no Kindle Unlimited, caso vocês assinem o Kindle. Enfim, estão aqui embaixo os links também. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.